Olá. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Para quem está chegando a primeira vez, nós temos palestra todos os dias, menos as sextas-feiras. Todos os dias, segunda, terça e quinta, às 8 horas da noite, 20 horas. Nós estamos começando um novo horário, era 20h15, fica muito tarde para o pessoal sair daqui, né? Então, nós estamos começando às 20 horas. Nesses dias de adaptação, nós estamos esperando um pouquinho o pessoal chegar. Então, começa às 20, de quarta-feira às 14, de sábado às 15, domingo às 10 horas da manhã, e com evangelização infantil. Quem tem criança, quiser trazer, tá? De sexta-feira, a gente não tem palestra ao público aberto, mas nós temos um trabalho de apoio à dependência química, para o dependente e para familiares. Então, quem quiser, tem alguma pessoa na família, alguma pessoa que conhece, quiser trazê-los, na sexta-feira, às 19h30. Não é um trabalho terapêutico, mas é um trabalho de apoio, né? Onde nós conversamos, onde nós nos ajudamos mutuamente. Nós estamos iniciando o nosso curso de doutrina, primeiro ano. Quem quiser se inscrever, vai ser na quarta-feira, a partir de 1º de fevereiro, às 8 horas da noite. Então, quem quiser fazer o curso, passa pelo plantão de atendimento, dá o nome, a gente escreve o nominho e no dia 1º é só chegar, o Caetano vai estar aí para recebê-los. E nós temos um trabalho, né, que a gente faz o atendimento a 62 famílias carentes, né, aqui da região da Zona Norte. Nós entregamos 62 cestas básicas. E a gente sempre conta com a campanha do quilo para as pessoas nos ajudarem, né? Quiser trazer uma latinha de molho, um pacote de macarrão, um pacotinho de leite, o que puder trazer. E também aos sábados, todos os sábados, nós temos entrega de lanche na rua. O pessoal sai daqui às 18 horas, levando lanche, leite, chá, suco, né? Para as pessoas aqui das imediações do metrô, Carandiru e Tietê. Então, quem quiser participar, é só vir no sábado, falar com o Daniel, e ele vai estar junto, a gente vai sair junto para levar o lanchinho. No Natal a gente levou 100 marmitex, né, para o pessoal, foi uma festa, né? Foi um trabalho muito bonito que foi feito. Então vale a pena, gente, é uma coisa gostosa de se fazer. E por falta de espaço, nós não estamos mais recebendo roupas nem sapatos. Nós damos prioridade ao alimento, né? Porque as pessoas precisam do alimento. Então, as roupas estão sendo armazenadas junto com os alimentos e não comporta, né? Então, a gente tirou todas as roupas, só tem os alimentos lá embaixo agora. Então, infelizmente, a gente não está recebendo. Então, é isso, queridos. Tem mais nada, né? Vamos, talvez. Então, vamos nos serenando o nosso coração, nos aquietando. E vamos, nesse instante, queridos, unir os nossos corações, os nossos pensamentos. Nós sabemos que desde o momento que nós adentramos a um templo de oração, não importa a denominação que se dê, nós estamos indo ao encontro do Pai dentro desse templo, né? Porque Deus está em toda parte. Mas quando a gente busca um templo, a gente busca a ajuda, e amigos amorosos se fazem presente, ajudando, amparando, ao lado de cada um, sabendo já da problemática, já ajudando nesse momento que ele aqui adentra. O passe é um complemento de tudo isso. Então, nesse instante, nós vamos elevar nosso pensamento ao Pai, agradecer ao Senhor da vida pelo dia, pela oportunidade da vida, por estarmos aqui juntos mais uma vez nesta casa. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam com muito amor e que esses amigos amorosos que aqui estão possam nos ajudar, fortalecendo o nosso corpo físico, fortalecendo principalmente a nossa mente. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos nós. E assim, queridos, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, a nossa exposição, que vai ser feita pelo meu companheiro Gerson, e vai falar do livro Ceifa de Luz no Mundo Afetivo. Seja bem-vindo, seja feliz. Vamos ouvi-lo com muito carinho. Boa noite a todos. Um bom 2012 para todo mundo. Que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente queira e mereça, que é importante também, né? Não adianta só querer, tem que merecer também, porque nós merecemos as coisas
em particular aquelas que a gente pede para o nosso Pai Criador, para os nossos entes queridos, aquelas que eles têm certeza que nós vamos fazer bom usufruto das mesmas. E muitas vezes nós não somos atendidos. E nesses momentos em que nós não somos atendidos, dentro da nossa imaturidade espiritual, apesar de sermos já espíritos milenares, nem sempre nós compreendemos aquele momento, porque dentro da nossa visão, um pouco, para ser modesto, um pouco mais limitada do que aquela com o nosso Criador, nós não conseguimos ver justiça, não conseguimos encarnar a justiça acerca de um pedido não atendido. Porque na nossa concepção, nós vamos fazer o melhor daquilo, ou com aquilo que nós vamos receber. É como que, ainda na infância, antes de sabermos andar com alguma facilidade, nós pedimos uma bicicleta. E o pessoal que gosta da gente pode até dar a bicicleta para nós, mas fala assim para ele: primeiro você vai ter que andar direitinho. Fica ali olhando a bicicleta todo dia, namorando a bicicleta, mas não vou permitir que você saia pedalando aí do jeito que você queira. E a criança se revolta. Primeiro por desconhecer o perigo que aquele brinquedo pode oferecer. E segundo porque não entende o nosso amor. Não entende o porquê que nós estamos negando algo para uma criatura que sabe que é amada por nós ou sente que é amada por nós. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos enxergando, nós vamos contornando, nós vamos assimilando, sedimentando esses conceitos dos mais diversos dentro do nosso dia a dia, do nosso ser, e é assim que nós começamos a evoluir. Mas como a tarefa é contínua, graças a Deus, senão não teria graça, para que nós tenhamos condições de ao menos chegar perto de sermos deuses, e é claro que nós estamos impossibilitados, até pelo poder da criação, de sermos igual ao Criador, mas Ele disse a nós que nós vamos ser quase que perfeitos, ou perfeitos na sua concepção. Nós temos aí uma longa jornada para frente. Dentro dessa nossa jornada, e é aí que a brincadeira começa a ficar um pouco mais divertida. Porque nós vamos sendo testados a todo momento, e nós vamos colocando em prática os conhecimentos que nós temos nesses testes, e na medida em que nós temos maior ou menor grau de compreensão, ou estamos atravessando determinado período de maior facilidade, ou de um pouco mais de dificuldade acerca dos problemas oriundos da encarnação como um todo, nós temos comportamentos diferentes, porque ainda não somos perfeitos. Como a Sandra disse há pouco, no mundo afetivo, mesmo no mundo afetivo, nós temos comportamentos diferentes para várias situações. A lição começa assim no Evangelho de João, chamando a gente de amados. Amados, se Deus amou a nós todos, nós devemos amar uns aos outros. Porque se somos filhos do mesmo Pai, e Ele nos criou em igualdade de condições para que nós possamos evoluir, filhos da mesma criação, devemos nos amar. Mas, simples e ignorantes que fomos concebidos, temos a oportunidade de angariar esses conhecimentos e essas perfeições de uma maneira mais meritória. Seria sem graça se pelo poder da criação eles nos transformassem a nós todos em espíritos perfeitos e amanhã amanhecêssemos como anjos, como deuses e coisas do tipo. Dentro do nosso interior, vamos sentir que não somos merecedores desse título. Aliás, teríamos dificuldade de exercer isso,
porque não passamos ainda por todas as experiências até que a gente consiga essa posição. Seria que como comprar o diploma de músico. Olha que bacana. A partir da manhã nós vamos ser músicos, a gente vai em algum lugar e compra um diploma, somos agora especialistas em violino. Que bacana. A gente coloca lá o diploma na parede, mas vai chegar uma hora que vai chegar uma amiga em casa, e a amiga é danado para isso, e vai pedir para a gente tocar. Aí o vexame vai ser total. Na nossa vida, no nosso cotidiano, o pessoal pede para a gente tocar a todo instante. É que dentro das nossas distrações, nós não conseguimos perder. Nós não conseguimos encarar e não conseguimos perceber os momentos e as oportunidades de renovação ainda no mundo afetivo. Nós amamos uma criatura qualquer. Nós, os cavalheiros, uma moça, ou as moças, um cavalheiro qualquer. E chega lá dia de namorado, Natal, agora há pouco tempo, nós damos uma blusa. Aquela blusa que, na nossa visão, é a blusa que a pessoa fica bem. E de repente ela não gosta da blusa. E quando nós falamos ela, ele, e ela mesmo, né? Os cavalheiros e as moças. E se a gente percebe, mesmo que dentro do nosso amor, ela entendeu que como é um presente, dado de coração pela pessoa que nós amamos um ao outro, ela resolve fazer o que quer com aquilo e resolve dar para a irmã, porque acha que fica melhor para a irmã. Ou o cavalheiro dá para o irmão. Quem não ficar ofendido aqui, levanta a mão, que nós vamos dar um chocolate na saída. Dos bons ainda, hein? Diet, para quem estiver precisando, porque a gente comeu muita coisa agora no Natal. Muitas situações da nossa vida, veja bem, nós estamos falando de pessoas que nós amamos. A lição chama atenção ainda da aplicação da violência com as pessoas que nós temos afetividade. E a violência que está aqui não precisa chegar às vias de fato, aquela de catar o fulano ou a fulana pelo pescoço, porque nós ligamos 3 vezes e o celular estava desligado. Ou porque, quando deu a última buzinadinha antes de ir embora, a gente já tinha fechado a janela e tem que dar 18 buzinadinhas de sexta-feira para ir embora, coisa do tipo. Aquelas coisas importantes que acontecem. Poxa, mas dá 17 você já fechou, né? Mas eu contei errado. Não, você está prestando atenção na televisão, você não dá bola para mim. Não é isso? Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos embora. Segunda semana depois de um ano novo, um ano de renovação. Mais uma oportunidade de renovação dentro do calendário dos homens. Viemos aqui, conversamos, falamos sobre afetividade. E alguns de nós, quando abre a porta da cozinha, encontra verdadeiras réplicas, né, daqueles edifícios de Dubai, formadas por pratos, por talheres, coisa. O pessoal decora bacana a pia, não é verdade? Né? Aí nós temos 2 tipos de reação. E nós estamos dizendo que as criaturas que estão lá estão certas. Nós estamos, por enquanto, julgando a nós. 2 tipos de reação. Vamos lá e quebramos todos os pratos? Isso? Ou a gente, quando olha aquilo, agradece a Deus e fala, imagine se eu tivesse sozinho. Quantos de nós gostaríamos de ter gente para fazer bagunça na nossa casa? E quantos de nós ainda, agora, no dia 25 de manhã, depois que a gente acorda assim, de um sonho, né, meio que atordoado ainda, ou no dia 1º de manhã, aliás, dia 1º acordamos quase afogado, né? Foi quem ficou aqui em São Paulo e na praia também, mas aqueles que sobreviveram, né? A chuva da noite toda, a gente acorda e olha aquela bagunça toda, e lembramos que aquele copo ainda com um pouco de bebida que está perto do sofá que a gente comprou só para receber o cunhado, ele esqueceu sujo com alguma bebida ali do lado. E aí a gente esquece aquele abraço fraterno que nós demos nele, tá certo? E falamos para a esposa, porque afinal de contas é cunhado, e os cavaleiros, né, a mesma coisa assim, olha o que o teu irmão fez. Ontem eu fiquei horas limpando isso aqui para receber. Você forçou para eu recebê-lo. E agora vem essa figura aqui e faz isso na nossa sala. Imagine, se tiver, ele nem viu sujo ainda. Ou ela. Imagine se tivesse sujado.
como que nós estaríamos agora? E outros, exatamente no mesmo instante, porque somos aqui bilhões já no nosso planeta, não é isso? Poderia olhar aquilo e falar assim, como eu gostaria de ter alguém para deixar um copinho sujo aqui, para eu poder compartilhar, para eu poder brigar, para eu poder conversar, para eu poder trocar alguma coisa. Mas nós, infelizmente, ainda, aliás, felizmente, porque já avançamos bastante, o problema é que tem ainda um monte para avançar. Temos dificuldade em encarar essas coisas e temos dificuldade de viver estas oportunidades, inclusive ou principalmente dentro da nossa casa. Imaginemos só se nós conseguíssemos moldar as pessoas da maneira como nós queremos. Quando for no mercado, você me compra só o açúcar X. Quando voltar, não esqueça de colocar o saquinho mais velho na frente e o saquinho mais novo atrás. Preferencialmente coloque em números, tá bom? E o aberto você coloca no vidro de tampa roxa, porque no vidro de tampa azul nós só colocamos o açúcar de outra marca, que é para quando chegar o cunhado aqui a gente servir para ele, né? E outras coisas importantes que nós vamos tomando o tempo da nossa vida no mundo afetivo. E nós vamos fazendo com que as pessoas se irritem umas com as outras, e a gente vai ficando cada vez mais irritado se não estivermos vigilantes, porque nós não conseguimos fazer isso. Deixar as pessoas exatamente como elas, ou melhor, exatamente como nós somos. Já pensou que chatice? Já pensou? Tivéssemos todos aqui sentados do mesmo jeito, passando a mão no cabelo do mesmo jeito, piscando juntos, falando as mesmas coisas, tem conversa, a gente ia sentir muita saudade dos inimigos. Porque são os inimigos que fazem as coisas acontecer. São os supostos inimigos, e quando a gente fala inimigo aqui, são aqueles inimigos importantes. Tá bom? Aqueles que cobram pedágio, não tem troco. Aqueles que buzinam na hora errada. Aqueles que quando a gente vai entrar no ônibus, de repente ele entra correndo porque achou que a vez era dele e não a nossa. E a pior ainda, uma das piores, aquele que é promovido antes de nós. Trabalha menos, estudou menos, não sabe fazer nada, e por alguma coisa, esse chefe que é outro, resolveu promovê-lo. E na festinha de final de ano agora nós tivemos que abraçá-lo. Porque se a gente não abraçasse, ele ia saber que nós estamos com ciúme. E se a gente abraçar, todo mundo a gente achar que nós somos puxar saco. E a gente fica naquela dúvida toda, e como está todo mundo abraçando, acaba abraçando e todo mundo vai. Imaginemos nós, na rua, nos dirigindo ao nosso inimigo e dizendo para ele: caro, aperfeiçoador do meu progresso espiritual, queria lhe agradecer a oportunidade de renovação e dizer para você que eu realmente estou te atrapalhando e gostaria de te dar uma outra buzina mais forte, para quando você buzinasse eu tomasse mais atenção ainda. Não precisa fazer isso. O fato de fazer que não ouviu, ou o fato de fazer assim, uma desculpinha, pode eliminar muitas coisas dentro do nosso aparelho físico, inclusive. Porque a partir do momento que nós conseguimos dobrar a direita ou a esquerda ali em frente, e a gente ver uma paisagem bonita, uma loja, um letreiro, um luminoso, um outdoor, coisa dessa natureza, a gente esquece imediatamente. Mas se a gente conseguir, ou melhor, se nós não conseguirmos e respondermos, né, de maneira recíproca aquela atitude, se bobear, a gente leva aquilo para casa o dia inteiro. E salvo outras consequências mais drásticas, que é só abrir o jornal que a gente vê por aí. Questões de vigilância. Em quantos instantes da nossa vida, em quantas situações, nós tomamos atitudes assim, repentinas, mal pensadas, e depois a gente fica com vergonha de nós mesmos.
mas inteligente que somos, a gente sempre coloca a responsabilidade por alguma situação. Mas eu estava nervoso. Sim, mas só você estava nervoso, os outros não podem ficar, mas eu tenho mais um problema. O médico disse para eu ser autêntico. Porque nós fomos lá no médico e já tínhamos lá uma gastrite, coisa do tipo, enxaqueca, coisas da natureza, e ele falou assim, seja autêntico. Deixe as pessoas saberem o que você está sentindo. Seja autêntico. E a gente sai traduzindo aquilo. Autêntico, mal educado, agressor, violento. Ah, foi isso. Aí a gente fala tudo que a gente quer e coloca a culpa do coitado lá do médico. O médico disse, você tem que me compreender. E afinal de contas, aliás, se o outro estava junto, então, se a esposa ou o esposo, aí realmente está em situação muito de dificuldade. Porque estava lá, né, participando daquela situação e é testemunha ainda. Vítima e testemunha da mesma ação. Olha só que beleza. A lição ainda traz comparações do mundo da natureza para nós. E temos lá uma comparação que a gente achou bastante interessante a respeito das frutas. E ela diz assim, frutas são frutas, mas o pêssego não é pera, a pera não é abacate, não é isso? Não é jabuticaba, todas são frutas. Imaginemos se a gente só tivesse morango para degustar. Mesmo os que gostam, depois de uns 3 ou 4 anos, não podia mais ver aquilo. Né? O que é bacana é a heterogeneidade de tudo isso. Gosto diferente, cores diferentes, floradas diferentes e amadurecimento em épocas diferentes. O moranguinho lá só dá perto do inverno, como uma coisa assim, perto do outono, não sei se bem ou certo, e a gente fica tempo, depois o resto do ano sem comer fruta, não é sem graça. E ainda bem que tem um abacate, coisa do tipo. As flores então é exatamente a mesma coisa. O cravo não é rosa, a rosa não é lírio e vai assim por diante. Cada uma tem sua cor. Cada uma tem a sua florada na época diferenciada. Cada uma tem um perfume diferente, todas são flores. E nós queremos, dentro do mundo afetivo, padronizar as nossas criaturas. Esquecemos das hierarquias, esquecemos muitas vezes dos respeitos, dentro do nosso egoísmo natural de espíritos imperfeitos, mas temos que progredir, temos que andar. Não faz muito tempo a gente estava, aliás, eu gosto muito disso, a gente estava olhando um desses Discovery, aliás, Animal Planet, e a gente estava vendo lá uma família de elefante. É uma organização, acho que eles têm até regulamento, deve ter. Não sei quem lê para eles, mas deve ter. Tem alguma coisa interessante lá. Então tem lá a matriarca, que ela sabe que é matriarca. Mas quando ela está cansada, ela sabe que está cansada. E dá vez para outro. Mas, apesar de ser a matriarca sábia, por questões de evolução, de estar mais tempo ali viva, ela respeita aquele que defende lá a manada, né? Defende lá o grupo de elefantes. E tem as tias que eu achei mais interessante ainda. Que a gente não suporta vizinho, coisa do tipo, filho de vizinho que joga bola na casa da gente, que fica aquelas coisas, tu faz barulho. E se tiver ainda vizinho com filho baterista, né, que está aprendendo baterista, aí que a gente não gosta mesmo. E as tias amamentam, ajudam a cuidar das criaturas, porque sabe que o fortalecimento daquele grupo fortalece a eles mesmos na sua individualidade. E eles conhecem ainda, conseguem reconhecer, quando acham lá ossadas lá de outros que morreram, se aquela ossada ali pertencia ao grupo, não. Pelo cheiro, pelo formato, lá, por coisas tão diferentes. E nós, dentro de casa. De vez em quando o amigo fala assim, de vez em quando você tem que pegar e pôr o organograma na mesa. Filho é filho, pai é mãe, vó é vó, cada um exercer o seu. Porque tem uma hora que vira uma bagunça. Mas o bacana disso, quando vira bagunça, é fazer a bagunça de uma maneira elegante, tranquila. Tem um filme, não sei se tem para alugar, mas eu sei que tem para vender, que chama Migração Alada. Então mostra lá várias migrações, em particular de aves, e mostrando, né, algumas voam, parece que 5.000 quilômetros, alguma coisa assim, sem parar. Mas chega uma hora que aquela que está na frente, ela fica muito cansada. E ela mesmo sabendo que ela é a boa da boca mesmo, que é a que voa mais, tem pena mais bonita, ela fala, não dá.
Não dá porque eu estou colocando aqui os meus amigos em risco. E eu não posso ter esse egoísmo. E eles não precisam me desrespeitar se por algum instante eu dou um passinho para trás, nesse caso não é passinho, estão voando, né? Eu diminuo um pouco a velocidade e deixo o outro tomar o lugar aqui da dianteira, porque ele está tentando, na mesma oportunidade, nos levar a condução para o mesmo lugar, que é o lugar que tem alimento, que é o lugar que tem calor, que tem água, tem lugar lá para botar os ovinhos, para procriar, essa série de coisas. A nossa família não deveria exatamente ser assim? Não botar ovo. Né? Mas nós darmos todas as oportunidades e saber recuar em algum instante e saber que o filho realmente naquele instante, naquela matéria, ele sabe mais que nós, o avô, o pai, o tio, porque nós todos temos qualidades diferentes, como os frutos, como as flores, e eles podem contribuir de maneira diferente e melhor, porque nós não conseguimos ser perfeitos ou bons em tudo. Nós nos achamos, é claro. E muitas chances. Não seria sem graça? Aliás, muitas vezes o pessoal faz isso porque tem medo da gente. Que a gente abre a porta assim, quando chega, lá vem ele. Está vindo da federação, está vindo da Casa do Caminho, está vindo do semeador, está vindo de qualquer... Será que vem o melhor? Né? E a gente chega todo cheio porque fomos lá fazer tratamento para a família. É isso? E o pessoal agradecendo ao centro, só não manda carta porque pode cair em mãos erradas. Você manda fazer bastante tratamento para nós aqui, porque quanto mais ele fica lá, mais a gente fica bem mesmo. Né? Porque manter ocupado. Que quando chega aqui agita todo mundo. Não é isso? E é exatamente nós que precisamos mesmo fazer o tratamento. Mas nós, quando viemos buscar na casa religiosa algum ensinamento, como qualquer outra atividade da nossa vida, qualquer outro tipo de escola, que nós vamos buscar algum tipo de conhecimento, quando nos colocando em confronto ou em posição ou à frente de determinadas criaturas, nós devemos colocar aquilo que nós aprendemos em prática. Em tudo. Ah, fui lá fazer um curso de manicure. Ah, então não, tem que pintar a unha da tia, senão não tem graça. Fui lá fazer um curso de culinária, tem que fazer um bolinho para o sobrinho. Fui lá aprender violão, tem que tocar uma música para a avó. Senão não tem graça. Nós temos que dividir essas coisas. Nós temos que dividir, estamos aqui insistindo em família, mas em todos os instantes, em todas as oportunidades da nossa vida. Nós, quando estamos aprendendo e começamos a estudar as obras, é natural do ser humano e natural nosso também dos espíritas, nós começamos a complexar muito. Então a gente entra aqui na Casa do Caminho, aqui tem 2 andares, uma porta lá embaixo, é o meu centro, eu vou aproveitar a experiência, mas vai ser assim, uma coisa fantástica. Nós vamos aqui tem... Está funcionando a internet? Está funcionando a internet? Nós vamos passar para o Irã. Quando eu conversar com o pessoal do Irã, eles não vão entender nada, mas só de ver a gente assim, é capaz de chegar uma mensagem lá. E a gente fica planejando, de repente desencarna e não faz nada. O importante é dar os primeiros passos. O importante é começar a fazer. Fazer hoje. Eu já citei aqui esse exemplo e esse é o que eu mais gosto. É o famoso, tubinho de pasta dental branco na pedra preta lá no nosso pia do banheiro. Aí a gente vai lá e ele está assim, fica até bonito assim, né? Se tirar uma foto, fica assim sujando assim, e ele começa a ficar no calor, né? Daquela borrada assim, a gente fica assim, mas eu paguei tão caro essa forma. Aí a gente chama lá a criatura que deixou aqui, a gente dá uma verdadeira aula de como escovar os dentes. Isso? A gente vai lá e ensina, escovar o dente, como que tem que fechar, né? E falam, tem um engenheiro que projetou esse tubinho para dentro, como é que você deixa isso daqui? E perdemos horas com aquilo. E quando a gente vai depois para a cozinha, nós mesmos, a gente faz arremesso de prato. Quando a gente tira da mesa. Que alguns nem tiram. Ah, é para tirar? Então tá mal. É para encher d'água ou é para lavar? Não, faz do jeito que você achar melhor. Então não vou fazer nada. Porque se você não quer falar, então não faço.
precisa ser complexo para ser efetivo. Não precisa. As oportunidades estão aí. Você lembra que eu já contei aquela história do cachorrinho Dom Pedrito aqui, do Chico? Acho que não. Alguém já sabe? Não, então vou contar. Então. Que bom, hein? Quem que é novo aqui na casa? Um monte de gente que são bacanas, que conhece poucas histórias. Assim. A história do Dom Pedrito é mais ou menos assim. O Chico tinha um cachorrinho, teve vários, né? Teve vários cachorrinhos. Esse Dom Pedrito era um cachorrinho que ele teve e que ele foi ficando doente, e que chegou um determinado instante que ele só comia na mão. Então o Chico, depois do trabalho, aquele negócio, tinha que chegar lá, pegar a raçãozinha e dar para o Dom Pedrito lá comer. O Dom Pedrito ia dormir feliz da vida. Uma vizinha, olhando aquilo, ficou com dó do Chico. Não pode, é muito sofrimento. São as nossas atitudes, muitas vezes, sem procurar saber o que o outro pensa. A gente coloca aquilo e fala assim, essa é a verdade absoluta e vou agir. E ela resolveu aliviar a vida do Chico. De uma maneira que ela antecipou, para ser elegante, o desencarne lá do Dom Pedrito. Né? Foi lá, deu uma comida especial lá para ele, e o Dom Pedrito desencarnou. Então, o Chico, evidentemente, chegou em casa, viu aquela cena toda, tudo, e acabou descobrindo que ela tinha feito aquilo. O Chico. Tá? E ele não conseguiu se conformar com isso. Ele fazia as obras dele, como sempre fez, mas aquilo começou a incomodar. Ele percebia que era um incômodo. Ele chegava lá, olhava para a casa da vizinha, tudo aquilo incomodava. Aquilo não estava fazendo bem para ele. Até que um dia ele, conversando com o Emmanuel, eu falei, mano, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Me ajuda a resolver essa situação. O Emmanuel falou, vamos acabar com isso, vamos resolver isso aqui mesmo. Ele ficou todo cheio. Achou que o Emmanuel falou, vai lá e fala umas boas para ela, né, que ele ainda não tinha falado. O Emmanuel, você vai fazer o seguinte, ela gosta de costurar. Você vai dar uma máquina de costura para ela. E naquela época, a máquina de costura, Chico, uma costura é caro, né? O Emmanuel. Mas é o que ela gosta. A gente lembra quando a gente era pequenininho, a gente ia na casa das pessoas assim, aqueles um pouco mais jovens que estão aqui. Olha, ela tem máquina de costura. Né? Tem aquelas, parecia um transforma, aquilo quando começava a abrir assim, você passa para todo lado, assim, né? Fica 2 horas para pôr a linha, aquele negócio todo, né? Era bonita, né? É, bacana, que em casa a gente brincava de caminhãozinho com o meu irmão, né? Era bonita, né? Era coisa assim sofisticada. Aí o Emmanuel falou, ele foi lá para o outro dia para a loja. Quando ele perguntou o preço para o vendedor falou o preço e virou as costas e saiu. Chegou lá na calçada, ele vinha que está esperando ele lá, o Emmanuel. Onde é que você vai, Chico? Eu vou embora. Tem a menor chance de comprar isso aqui, então volta lá. Não tem um negócio aí que vocês pagam prestação, coisa do tipo, vai lá e faz um crediário. Então o Chico foi lá e fez um crediário. Bom, comprou a máquina, saiu da loja, chegou lá, na porta, ainda o Emmanuel. Onde é que você vai, Chico? Vou embora, já comprei a máquina. Então, presente a gente entrega. Mas como é que eu vou levar essa máquina nas costas? Dá um jeito. Voltou para lá, mandou embrulhar lá de uma maneira adequada, colocou no transporte e levou lá para casa da mulher. Chegando na casa da costureira vizinha, enquanto ele ainda estava ajudando a descarregar a máquina na calçada, na porta da casa da pessoa, ela apareceu. E logo viu que ela estava ganhando uma máquina de costura do Chico. Ela não sabia que ele não tinha gostado dela ter feito aquele benefício para ela. Né? Como às vezes a gente fala para as pessoas, pega pelo pescoço, mas eu estava te ajudando, você não compreende que eu estava te ajudando. Né? E ela abraçou o Chico. Abraçou, mas aquele abraço mesmo que a gente dá assim no pai e na mãe, na véspera do Natal, assim, dia 24, 5 da meia-noite. Né? Aquele abraço gostoso mesmo. Né? Não é aqueles outros que a gente abraça meio assim. Né? Tem outro abração mesmo, aquele para valer mesmo, para sentir a pessoa. E o Chico conta, ele mesmo conta, que quando ela deu esse abraço, ele sentiu aquela energia positiva que ela está passando para ele. E ele viu, dentro da sua mediunidade, como se estivesse quebrando, todos falam isso, fico me arrepiando,
como se estivesse quebrando uma cúpula que estava envolvendo ele, em formas de cristais, tipo esses para-brisas de automóvel quando quebra, né? Foi o que eu consegui entender. Quebrando, aquilo foi colocando uma pilha lá do lado deles. A partir desse momento, acabou tudo. Acabou tudo. Passado algum tempo, o Chico estava lá, andando, passando em frente a um terreno baldio. Não tinha pet shop 24 horas. Essas ações que são mais caras do que comida. Sabe? Essas ações assim. Tem ração tão bonita que a gente tem vontade de comer, né? A gente compra, escolhe, isso aqui eu vou levar para mim. Né? Fico inveja do cachorro. Alguém tem inveja de cachorro? Aqui tem cachorro que é bem tratado em casa. A gente fica olhando assim, esposa, assim, olha como ele trata bem o cachorro. Né? Então, mais ou menos assim, não tinha essas coisas. E os cachorros davam cria no mato mesmo. Quando aparecia lá, apareciam os cachorros. E o Chico vinha andando assim na calçada, de repente saiu um cachorrinho. Ele viu que a mãe estava lá, pegou o cachorro e devolveu. De repente o cachorro saiu de novo, veio atrás dele, pegou o cachorro e devolveu. Na segunda vez o irmão apareceu. Falou, Chico, pega o cachorro que é seu. Esse é o Dom Pedrito. Você ganhou ele de volta. Melhor do que ele era. Mas devido à sua compreensão, por toda aquela situação, daí contou tudo, né, conforme foi passando, você está recebendo ele de uma maneira diferente. Muito melhor. O Chico. Olha que aprendizado bacana. História verídica. Né? A vigilância. A vigilância para nós, não só os espíritas, mas para todas as religiões, só que eles não dão outros termos, é quase que o segredo de tudo. Não é nós ficarmos assim apavorados com o que está acontecendo. É vigilantes, serenos. Não perder as pequenas oportunidades. Jesus, quando andou aqui, dentro do nosso planeta, aqui no nosso planeta, ele fez várias coisas a todo tempo. E exceto o ato da crucificação, quando ele foi crucificado, muitas delas foram atitudes muito simples. Como aquela senhora que tinha aquele problema de sangramento, que tocou lá. A história não conta que Jesus pegou, leu o Evangelho, ficou com ela várias horas. Ele tocou, está dando a mensagem. Imagina Jesus em vigilante, passando aqui, nem viu. E quanto exemplo a gente fica discutindo depois disso. Quando estavam para apedrejar aquela nossa irmã, que foi pega em flagrante, em adultério, ele não pegou a moça depois e deu-lhe um sermão depois, colocou todas as suas verdades, porque ela foi pega em erro, alguma coisa. Porque o erro, nós ouvimos de um colega recentemente, que todo mundo conhece aqui, né? O Samuel, sou muito fã do Samuel, que é meu professor, inclusive. Né? Samuel é muito bom. E ele falou um negócio assim que eu não esqueço, já faz um tempo assim. O erro, quando a gente comete uma falta qualquer, tá certo? O prejudicado é quem cometeu sempre. É dele. O problema não é nosso, é dele, ele cometeu. Então nós não precisamos, se assim conseguirmos, haverá um momento que nós vamos conseguir, revidar. Nós não precisamos fazer isso, porque ele já está com o problema. O problema já é dele, não precisamos devolver para ele porque já é dele. Se nós nos esquivarmos daquilo, seja uma palavra, seja uma atitude, coisa do tipo, seja uma situação qualquer, e nós estamos aqui fazendo simplificação barata, que tem umas que são muito complexas mesmo, mas se nós tivermos esse poder de recuperação, sem colocar o ódio, sem colocar a mágoa, sem sofrer mais do que aquele que cometeu, ele tem que sofrer mais do que nós. É claro que nós sentimos muitas coisas, e tem muitas coisas que realmente são sérias, mas se nós tivermos a grandeza, tivermos a perseverança, tivermos a atitude e nos agarrarmos ao nosso Criador, como a gente fala que tem que agarrar mesmo, e passar aquilo, a gente vai passar muito mais fácil. Essa é a dica, né, espiritual que nós recebemos a todo instante. É muito bacana, mas é muito bacana mesmo nós conhecermos a obra assim de cabo a rabo, tudo, conhecemos tudo, mas a gente tem que colocar em prática. Nós não podemos perder tempo. Naquele livro A Vida Escreve, tem lá, conta uma história de uma pessoa que ele tinha lá um armazém, um celeiro, e ele estava colocando coisa, e ele sendo indagado pelas pessoas, falou, mas para que você está colocando? Não,
quando acabar a safra, coisa do tipo, a gente vai começar a distribuir, vão vender, coisa do tipo. Naquela noite ele desencarnou. Não deu tempo. E tem coisas que tem que dar tempo a gente fazer. Nós temos, eu tenho um colega profissional que ele fala assim, uma boa parte aqui já trabalhou, trabalha ainda, então aqui você certamente está trabalhando, né? Que ele fala assim, olha, eu vou apresentar aqui uma iniciativa, né, que são, agora no mundo corporativo moderno são as iniciativas estratégicas, a gente coloca iniciativa para tudo, né? E ele, um dia a gente estava lá fazendo uma reunião até importante com algumas pessoas, ele falou assim, pessoal, ninguém vai apresentar algumas acabativas, né? Só vão mostrar iniciativa, ninguém acaba nada aqui, a gente só inicia, vamos falar alguma que deu certo, alguma coisa do tipo. Então, na medida que a gente planeja excessivamente, a gente tem dificuldade de exercer. Para a gente que é mais fofinho assim, a gente sabe como é terrível isso, ficar planejando muito. Planejar, agora estou chegando no carnaval, não, tem 25 de janeiro, tem carnaval, tem Páscoa, tudo. É terrível fazer esses planos, entendeu? Tem que começar amanhã mesmo, porque a gente sabe que não é fácil, entendeu? Mas tem que começar. Cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo, cada um na sua época, mas tudo nós temos que começar. Começar a renovação agora. Porque quando eu acabar o curso de expositor, a Sandra disse que agora vai começar o curso de doutrinação, depois que eu fizer 8 anos de curso, vou fazer de expositor, depois de médio, depois de passista, não sei o que, daqui uns 15 anos eu começo. Não começo. Pelo menos nessa aqui eu não começo, vou começar em outra. Tem que ser que nem os médicos. O pessoal da medicina que ele fala, nossa, fazer medicina é terrível, o pessoal fica 10 anos estudando, são 6 anos de faculdade algumas, depois tem mais 3 anos de R1, R2, R3, residência 1, 2, 3, provavelmente. O pessoal já no primeiro, segundo ano, os mais experientes falam assim, vem cá. Começa a cortar, fazer, tem que começar a colocar em prática. O Evangelho é isso. É começar a colocar em prática em todas as situações da nossa vida. É nós aplicarmos mesmo a afetividade em todas as situações e com todas as criaturas que estão ao nosso lado. É aplicarmos a afetividade com nós mesmos, dentro do nosso coração, com o nosso espírito. Eu não vou cometer essa atitude. A gente faz uma pergunta antes, para nós mesmos. Não vamos cometer isso. Porque se eu cometer isso, tiver a coragem de fazer isso, e essa atitude for prejudicar outra pessoa, eu estou piorando ou não estou melhorando. Isso é uma ilusão e a gente está achando que está acabando com o outro, arrasando, e de repente até estamos, né, colocando a pessoa numa dificuldade, mas para nós o reflexo vai ser muito maior. Mas se a gente fizer aquela perguntinha, bom, e depois se eu fizer de uma maneira diferente, sempre tem 2 caminhos pelo menos, no mínimo 2 caminhos. Né? Muita gente não consegue enxergar dentro daquele imediatismo que nós temos de encontrar as respostas. E a gente escolher o caminho certo, ou pedir auxílio para tomar o caminho certo, como Emmanuel falou para o Chico, enche o copo, a boca de água e conta até 10 antes de dar uma resposta, antes de fazer alguma coisa. Para o Chico, olha quanta coisa o Chico falou. O Chico não falava para a gente quase, o Chico falava para ele as coisas que o Emmanuel falava para ele, as experiências dele. Chico raramente falava, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Né? Nós lembramos de uma situação em que uma companheira, uma senhora, e ela lá numa das reuniões do Chico entrou lá e falou, Chico, estou com um problema terrível, porque eu não quero mais fazer uso da carne, eu preciso me afastar da carne, isso me faz muito mal, e agora eu estou com uma doença, não lembramos exatamente a doença, e o médico recomendou que eu tenho que comer carne. E o que eu faço? Aí o Chico falou assim, mas quem recomendou? Falou o médico. Então come que nem remédio. Não precisa ir lá na churrascaria, no rodízio, lá, entendeu? Come que nem remédio. O suficiente, acabou. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo tem ponderação. Tudo tem afetividade. O fato de nós estarmos aqui hoje, deixarmos tantos problemas de lado, abrirmos a nossa situação aqui para falar, para ouvir, para sorrir, para compartilhar e estarmos receptivos à sedimentação de ensinamentos que eu estou colocando aqui nesse livro, não, Cifra de Luz, já é um progresso para nós. Porque essas coisas que nós estamos discutindo aqui, a gente não esquece. A gente pode ter dificuldade de aplicar amanhã, mas essas coisas são experiências que nós vamos angariando e vão sedimentando dentro do nosso espírito.
E o que é bacana de tudo isso? É quando surgir a oportunidade, nós lembramos de uma situação de outra, isso aqui se aplica aqui. E aplicar. Sem orgulho, sem nada, uma coisa que vai fluindo naturalmente. Que todas as mudanças muito drásticas ou muito bruscas, né, elas podem trazer surpresas para a gente, que se a gente levar um escorregão ali, o tombo é um pouco maior. Mas na medida que a gente vai fazendo as coisas acontecer de uma maneira progressiva, leve, harmoniosa, a gente tem essa segurança que vamos levar uns escorregões, mas estamos caminhando na direção certa. Muita paz a todos. Então, gente, agora é hora de participar, né? Foi se falado de mundo afetivo, né? E a gente está aqui afetuosamente nos reunindo, né? Com muito amor. Então eu queria que alguém quisesse fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema. Quem quer? Levantar a mão. Não? Todo mundo ouviu direitinho. Se quiser perguntar sem levantar a mão, também pode. Aproveitando, ele falou bastante, citando os animaizinhos, achei tão interessante essa nossa ligação com a natureza. Os animais nos dão tanto exemplo, e a gente tem a coragem de achar, como nós somos o topo da cadeia, que eles nos servem, eles nos dão exemplos maravilhosos todos os dias, né? E você está falando, essas mulheres vão gostar dos pinguins. Eu achei maravilhoso a descoberta que um pinguim casa-se e elege a parceira dele. Se ela morrer, desencarnar, no primeiro dia em que ele a conheceu, nunca mais ele contrai. Ele tem outra relação, outro afeto, outra. É única. A parceira que ele elege para ele é única. E eles nunca mais arrumam outro parceiro. Olha que exemplo maravilhoso. As mulheres devem invejar profundamente os pinguins. Não, me impressionou isso. Olha que exemplo que nos deu esse animalzinho. Ele pode ter 3 anos, 2 anos, mas já foi comprovado, que eu vi, você falou do ciência, o pinguim perdeu a companheirinha dele, por um ato fortuito da natureza, no dia seguinte da escolha. E nunca mais aquele pinguim contraiu um outro matrimônio, nunca mais procurou outro, porque ele elege, é única aquela criatura para ele. Então, só para lembrar esse fato, querido, que eu achei um dos exemplos que você deu correlacionado com o mundo da natureza. Obrigado, viu? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Tá tudo legal, né? Então tá, Gerson, obrigada pela tua ajuda, que Deus te abençoe, tá? Ele vai ficar um pouquinho, 2 minutinhos, só porque ele tem que ir embora, viu, gente? Quem quiser fazer alguma pergunta para ele. Então, queridos, tudo aquilo que a gente ouve, né, é armazenado em nós, como disse o nosso companheiro Gerson, e ele fica como semente no nosso espírito. De alguma forma, em um momento qualquer das encruzilhadas, das esquinas da vida, com certeza nós vamos estar colocando em prática esses ensinamentos. Então esse é o momento, companheiros, de nós abrirmos o nosso coração. Já que nós falamos de afetividade, nós nos dispomos nesse instante de abrir o nosso coração com muito amor, com muito carinho, em prol de tantas criaturas. Nós passamos por um momento no nosso planeta de transição, em que muitas criaturas estão sendo chamadas de formas dolorosas, mas que faz parte de um grande processo de transição. E muitas dessas criaturas ainda não chegaram nesse estágio desse conhecimento em que muitos companheiros aqui estão. Então nós, amorosamente, nós vamos mentalizando Jesus como nós sempre fazemos, e juntos com Ele e com esses amigos que aqui estão, nós vamos direcionar as nossas vibrações. E o amor fala mais alto que qualquer outra coisa. Então vamos vibrar intensamente por esse grande planeta querido.
esse planeta que nos acolhe com tanto amor, que nos envolve em seu seio, nos agasalha, nos dá o alimento, que nos dá a oportunidade do conhecimento, a oportunidade do aprendizado. Então, que possamos envolver esse planeta com muito amor. Nos lugares mais escuros, onde houver um irmãozinho ali sofrido, que ele receba nesse instante essa luz, que possa minimizar suas dores, fortalecê-lo e confortá-lo. Nós vibramos também por aqueles que cometem as atrocidades, que ainda têm dentro de si a crueldade. São irmãos nossos que ainda se encontram nos caminhos dos enganos, dos erros, como nós lá atrás muitas vezes já estivemos. Então nós não vamos condená-los. Nós vamos envolvê-los nessa luz de Jesus, para que eles sintam, por alguns instantes, o bem-estar. Que o Pai de amor possa ajudá-los a encontrar os seus caminhos de volta. Nós vamos agora vibrando por todos os hospitais deste planeta. Em todos os lugares onde há um irmão enfermo, ou nos grandes hospitais, nos pequenos hospitais, nos leitos de dor, nos cátares em seus lares ou nas ruas. Que cada irmãozinho receba nesse instante, através de amigos amorosos, a ajuda, o tratamento, e que a nossa vibração possa chegar até eles, dando lenitivo às suas dores. Por todos aqueles que perambulam pelas ruas, por tantos irmãozinhos que se encontram abandonados muitas vezes pela sociedade, pela família, irmãos queridos que são nossos irmãos de humanidade, que o Pai criou igualzinho a cada um de nós, que se encontram cegos, feridos, abandonados à própria sorte. Vibremos por todos esses nossos irmãos, para que eles recebam através da mão amorosa de um irmão que passa pelo seu caminho e o ajuda, sem querer nada em troca, só pelo simples fato de ser seu irmão. E todos aqueles que estão juntos nessa jornada, trabalhando, envolvendo, que sejam abençoados também. E nós vibramos nesse instante, queridos, pelos companheiros que fazem parte desse trabalho. São os nossos irmãozinhos que foram vencidos pelas drogas, que hoje se encontram no plano espiritual, mas que necessitam muito desse fluido, dessa energia, desse ectoplasma que cada um de nós pode oferecer, para recompor seus corpos espirituais, que eles possam receber nesse instante, das mãos desses médicos que aqui estão, o remédio que possa auxiliá-los a se encontrarem com o Pai maior. E nós vamos vibrar por aqueles companheiros que estão em nossos lares, irmãozinhos amados, como nosso irmão falou. Nós precisamos amá-los porque fazem parte desse nosso aprendizado. Precisamos amá-los porque são filhos de Deus. E precisamos amá-los porque eles são a bendita oportunidade do nosso crescimento também. Que Jesus abençoe a cada companheiro, a cada irmão, mesmo aqueles que nos dão tantos problemas, tantas dores de cabeça, como muitos irmãos nos falam, mas são nossos irmãos, que possamos abraçá-los e agradecer a Deus a oportunidade de estar junto a eles. E nesse instante, meus queridos, nós vamos envolver a cada um que aqui está presente, encarnado, que recebam nesse instante, através da mão amorosa de Jesus, esse bálsamo, esse conforto, esse consolo. Que vocês sintam essas luzes que recaem como bálsamo de amor
penetrando em seus corações, levando o fortalecimento, o equilíbrio, tranquilizando seus corações, para continuarem nas suas lutas, nas suas caminhadas. E assim, queridos, agradecidos ao Pai, pelas oportunidades benditas que já estamos tendo de trabalhar, de oferecer e de ajudar. Nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecemos a esses amigos amorosos que aqui estão, que nos dão toda a sustentação e amparo. E agradecer a esses jovens amorosos que aqui estão, que fazem parte desse trabalho, ajudando esses outros irmãos que são trazidos doentes. Sejam envolvidos em muito amor, queridos. Pelo coração de Maria, nossa mãe, que possa abraçá-los e dar-lhes força e coragem para continuarem esse trabalho de amor que vocês fazem com tanto carinho. Obrigada, Senhor, e que a tua paz nos acompanhe em nossos lares e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queria pedir que vocês permanecessem em seus lugares, queridos. O nosso secretário vai chamar.